Aí, agradecendo a Deus pela noite. Mas hoje vamos começar o Antigo Testamento 2. O Antigo Testamento 2 é onde fala dos profetas maiores e os profetas menores, né? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequias e Daniel. E os menores Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores, são 12 profetas menores e 4 maiores. Os irmãos devem pode estar pensando, por que menores? É porque é menor do que os outros? Não é isso porque é menores, é porque eles têm menos no livro deles, menos capítulos, os outros já são capítulos grandes, né? Jeremias aí a gente temos 40 e poucos, 50 e poucos números, quase 60. Então, isso aí é um livro grande. Isaías, a gente tem 66 livros, 66 capítulos. E aí vai, né? Aí dá esses profetas maiores, né? E os menores é por causa de poucos, né? Temos Obadias, que só tem um capítulo, né? Aí na palavra do Senhor, e a ordem, os profetas, a missão deles era falar contra a idolatria. Eles falavam o que Deus pedia a eles para lhe falar. Então, aí tem uma diferença de sacerdote para profeta. O
sacerdote apresentava o homem a Deus. E o profeta, já ao contrário, o profeta apresenta a Deus ao homem. Fala de Deus para o homem, né? E lá em Jeremias, abre sua Bíblia lá em Jeremias 44, Jeremias capítulo 44, onde vai falar sobre idolatria. Jeremias 44, versículo 4 e 5. Amém? Aqui dentro está outro conteúdo. Ah, eu acho que O que é? é um. Não, É o certo? não é que não. É, eu acho que o conteúdo está outro. Não. A capa está certo? Tá? Ah. Mas a irmã está Eu no... pensei que estavam falando das profetas, Não, sobre a marcha, né? A rei Saúl, mas Saúl é do início da Bíblia. os profetas. Ah, os profetas, né? Então, a apostila aí do Antigo Menor, Testamento né? é o número 34. 34, para. Obrigada. Nós hoje estamos dando... Bom dia, irmã. Bom dia, Maria. Nós hoje estamos dando aula sobre o Antigo Testamento 2. E a gente vamos falar sobre os profetas maiores e menores. Abre sua Bíblia lá em Jeremias 44, no versículo 4 e 5. Os profetas maiores que as irmãs chegaram aí agora são 4 profetas maiores, né? E 12 profetas menores. Eu acho que eu deixei aqui. Eu não ia ter essa aula hoje. Eu também não. É porque a aula do mas ele Cadê o porta-farinha? Oi? Cadê? Tá onde? A pastofaria está em comunhão com a família. Aí só tem novo. Aí só tem novo, antigo não tem não. Lá em Jeremias 44, versículo 4 e 5. E aqui o profeta tem uma diferença, eu estava falando, né? O sacerdote para o profeta. O sacerdote apresentava o homem a Deus, e o profeta apresenta Deus ao homem. Já é diferente. E aqui ele vai falar sobre a idolatria, né? E Deus, ele leva, escuta a voz do Senhor para falar para o povo. E aqui diz a palavra do Senhor: e vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e disse: ora, não fazei essas coisas abomináveis que aborrece. Mas eles não deram ouvido, nem inclinaram os ouvidos, para converter da sua maldade, para não queimar incenso ao Deus estranho. Você vê, Deus estava já preocupado com o povo, né? O povo já servindo a outros deuses, então ele fala para o profeta, falar para o povo, né, que estava fazendo. Mas eles, mesmo assim, estavam com o coração endurecido, né? Então estavam servindo outros deuses. Ele também advertia as nações a ser destruídas. Em Jeremias mesmo, lá no capítulo 51, 59 ao 64.
Ali o profeta vai falar, assim diz a palavra do Senhor. A palavra que mandou Jeremias, o profeta Seraí, filho de Nerias, filho de Manassés, indo ele com Zedequias, o rei de Judá, Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraí era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, e todas essas palavras estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraí: em tu chegar da Babilônia, verá e lerá todas essas palavras, e dirá o Senhor: tu falaste a respeito desse lugar que havia de desarraigar, até não ficar nem morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornariam perpétuas orações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atará uma pedra e lançará no meio de Eufrates. E dirá: será fundada a Babilônia, e não levantará por causa do mal que é de trazer sobre ela. E eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Você vê, Deus usava os profetas para falar, né? Aqui ele está virado com o povo, né? E o povo ainda continuava com o coração duro, né? Fazendo coisa errada. Ele advertia e seria espalhado por toda a terra. Jeremias, lá em Jeremias também 1:5. Jeremias capítulo 1. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Isso aí falando para Jeremias, né? Então você vê, e sempre Deus está falando. Você vê, ó, profetiza e anuncia a vinda do Messias. Eles também profetizavam a vinda do Messias. Vemos lá em Zacarias. Lá em Zacarias 9. Zacarias é o penúltimo livro dos profetas menores. Oi? Antes de Malaquias. Oi? Isso, capítulo 9, do 9 ao 14. Versículo 9 do 14. Assim diz a palavra do Senhor: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e pobre montando sobre o jumento, sobre o asninho, filho de jumenta. Você vê, né? Já estava falando que Jesus já ia estar em Jerusalém com o jumento, né? E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e seu domínio estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. A ti, ainda contra ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus pesos da cova, e não havia água. Voltai à fortaleza, aos presos da esperança, também hoje vos anuncio, e vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, e enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, o Sião, contra teus filhos o Bessa, e pôr-te-ei com a espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá um redemoinho do sul.
Você vê, né, já lá em Zacarias já começa ali a profetizar sobre a chegada do Messias, né? Como Isaías também falou. E falando nos profetas, né, a gente também não pode esquecer de poderíamos incluir Moisés, né? Moisés nessa lista de profetas, né? Segundo o autor William Lenço, ele fala sobre a introdução do Antigo Testamento, é possível incluir o ministério profético de Moisés, provavelmente os elementos proféticos nos patriarcas. Parece que Moisés destaca o ministério de Moisés e de Samuel nessa descrição de fonte histórica. Em Osés 12, abre lá sua Bíblia em Osés 12. Você vê que os profetas menores, né? Tem muita gente que fica assim, para abrir, né? É porque você não vê quase mensagem desses profetas menores. Osés 12, 13. Ele está falando de Moisés, tá vendo? Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Aqui ele está falando de Moisés, né? De Moisés que foi o líder lá e tirou o povo lá do Egito, né? E através dele o povo saiu do Egito. O primeiro. Oi? Osés 12? Osés 12? Não, é 12, versículo 13. Não, mas é Osés. Eu estou falando que Osés ele está indicando que muitas pessoas não falam que Moisés foi profeta, mas aqui em Osés está dizendo sobre Moisés como profeta, entendeu? Porque não é indicado Moisés como profeta, né? Mas aqui o autor desse livro, Introdução ao Antigo Testamento, ele fala que poderia incluir Moisés como profeta, porque aí ele apresenta em Osés 12, capítulo 12 e 13, que Moisés poderia ser incluído como profeta, né? Não, no livro de Moisés não tem, aí vocês podem me chamar de herege. É Osés. Estava destaque, né? Que parece que Osés pode destacar o ministério de Moisés como profeta, entendeu? Você pode ver, mas o Senhor, por meio do profeta, fez subir Israel do Egito e por um profeta foi guardado. É verdade. É Osés, não é Moisés não, Osés 12, versículo 13. Aí são 14 versículos, capítulo. O primeiro rei que a gente sabemos aí foi Saul, né? Mas ficou um pouco tempo no reinado, né? Porque ele fez coisa errada, foi contra a palavra do Senhor, né? Onde o Deus mandou ele atacar uma tribo, tirar todo mundo, matar todo mundo, desde a criança até o animal, não apanhar nada, mas ele fez o quê? Tomou o rei lá daquela tribo
e as melhores coisas, né? Melhores carneiros, cabrito, tudo ali ele apanhou. Então Deus se irou contra ele, né? Mandou Samuel falar com ele que estava virado, que ele estava fazendo, fez coisa errada, né? Mesmo assim, ele era mentiroso e ainda falava que era para ir umas coisas boas para fazer o holocausto do Senhor, né? Mas Deus não pediu a ele nada disso. Que era coisa anatema, né? Que é a coisa impura. E os 12 profetas menores, desde o século 8 antes de Cristo até o século 5 antes de Cristo, os profetas menores exerceram um ministério dirigido ao povo de Deus, né? Esses profetas estavam dirigindo sempre ao povo de Deus, porque Deus falava com eles e eles passavam para o povo. E no período das maiores crises, 5 delas, eles profetizaram antes da guerra de Samaria, que foi no ano de 722 antes de Cristo. E quanto às nações ao norte de Israel, foi levada ao exílio na Síria, a Síria. Não é Síria não, é a Síria. E nesse mesmo período, antes do exílio de Israel na Síria, Deus levantou Isaías. Deus levanta Isaías e o mais sublime de todos os profetas, né? Pode ver, depois a gente na semana que vem vamos estudar sobre cada profeta, né? O que eles representavam, né? Qual o seu significado do seu nome no hebraico. E primeiro vamos estudar sobre os 4 profetas, né? Falar sobre eles, o que aconteceu na época deles, o que eles faziam. E nesse momento, ele foi o maior sobrinho dos profetas, né? Depois da guerra de Samaria, aí Deus levanta o profeta Naum, que predisse a destruição de Nínive, capital da Síria, que se cumpriu em 612 a.C., né? E uma pequena nação ao sul não aprendeu a lição de Israel, por razões semelhantes, né? Ele seria invadido e destruído pelos babilônicos há cerca de 140 anos depois de 612, né? Pelo fato da custódia do sagrado templo do Senhor, Judá estava absolutamente inacreditável, pois a profecia ameaçadora da queda de Jerusalém, Jeremias, o profeta passional, apoiado pelos seus 2 profetas menores, Abacuque e Sofronia, advertiu eles, né? O povo de Deus em 587 a.C., já em Jerusalém o templo foi arrasado, né? Eles falaram, né? Mas o povo sempre não acreditava, o povo sempre com o coração duro. No período de 70 anos de exílio babilônico, que seria, Daniel, Ezequias e profetas menores foram os principais porta-voz do Senhor, enquanto o livro de Obadias tem se olhado no começo desse período exílico, né? Obadias só tem um capítulo, né? Onde fala da tribo de Jacó e Isaú. Cada um tinha uma tribo. Isaú era contra Jacó, né? E a tribo nesse livro de Obadias, na tribo de Isaú, eles ficavam lá no penhasco, né? Lá em cima. Então eles queriam ser maior do que Israel, né? Mas não era, né? Lá você lê esse livro, é fascinante, né? Ali você aprende muitas lições nesse livro de Obadias. É um capítulo só, mas tem muitas lições para o dia de hoje. E hoje tem muitas pessoas como aquela tribo de Isaú, muito arrogante, né? Porque tem um poderzinho maior, né? Tem muita gente que nem tem um poder maior, né? Pouquinha coisa, mas ele quer pisar aqueles que não tem nada, né? É uma coisa errada e a gente vê isso muito hoje, né? E a Bíblia, meus irmãos, ensina muita coisa. Você vê, foi escrita aí há 2000 anos atrás. Um jornal, né? Mais que um jornal,
É mais que um jornal, como fala Billy Graham. A Bíblia é um jornal e tem a notícia já no atual, todos os dias. Nós hoje vamos ler um capítulo, pode ler assim um capítulo, Deus fala ali a nós, né? No outro dia, se você ler o mesmo capítulo, já Deus já vai falar outra coisa para você. Então tira muitas coisas. Os 3 últimos profetas menores era Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 últimos, né? Pertence ao período pós-exílico, isto é, após o ano 538 a.C., e que o rei Ciro permitia a volta dos judeus para a terra da promessa. Nesse período, 3 profetas prepararam o povo para a realização do maior de todas as promessas divina, a vinda do Messias, como nós lemos lá em Zacarias, né? Ele já estava falando a vinda de Messias, né? Nesse certo caso é difícil estabelecer em data segura para uma posição de profecia. O livro de Joel, de Jonas e de Naú são exemplos disso, sendo a evidência cronológica interna e às vezes inadequada. Os eruditos adotam datas variadas e baseadas no estilo utilizado como considerações críticas. Embora sendo o assunto alternamente relevante, a questão da data não diminui a significação moral do recado do Espírito, do recado profético. Né? Isso assim. Eu ia botar aqui no quadro, mas não posso achar o apalhador. Não estou achando o apalhador. Porque eles têm a parte cronológica, que é a dominação da Síria, e na queda de Samaria foi 622 antes do exílio de Israel na Síria, e a queda de Nínive em 612 a fim do Império Sírio. Então temos Obadias, o exílio de Judá na Babilônia durante 70 anos da queda da Babilônia, que foi em 539. Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas menores da dominação da Pérsia. O rei da Pérsia era Sírio, né, o rei Sírio. Toma a Babilônia em 538 e autoriza a volta do exílio, né? Aquele povo estava exilado. E o tempo de 577 antes de Cristo, a espera do Messias, 450 antes de Cristo. Então, aí nós vamos tá aí na apostila aí dos irmãos, vê aí, a passagem oral para escrita, né? Começa agora a passagem de oral para escrita. Algum nome se destaca. Tá aí. É 34, né, irmã? 34 ainda está 34? Vamos falar dos profetas maiores. Isaías, o seu nome, o significado do seu nome é Jeová salvou. Você pode apanhar o texto
O nome dele, o significado dele em hebraico é Jeová salvou. Pelo tudo que eu digo, o profeta era da família influente da classe alta, tendo em vista seu acesso direto tanto aos reis. Abre lá em Isaías. Isaías é o primeiro profeta. Qual capítulo? 7. Isaías 7:3. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Zias de Azube, sai ao encontro de Ecais, ao fim do canal do viveiro superior, no caminho do campo lavadeiro. Você vê, ele era da classe alta que está aqui, né? Você pode reparar no livro de Isaías, ele é considerado assim, uma mini Bíblia. Pode ver, Isaías tem 66 livros e são divididos em duas partes. Uma parte fala de 39 capítulos e depois o 27 fala outra parte. Então vemos que ali é tipo uma mini Bíblia, né? Era um profeta, e tendo em vista o acesso direto a tanto o rei como o sacerdote, ele tinha direto, né, ali o sacerdote. Em 8:2 vai dizer: então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e Zacarias, filho de Zeberetias. Ele era casado com uma profetisa, né? Eles tinham 2 filhos, lá no capítulo 7, 3 e 8. Já tinha um filho, né? Que era Seazerube, e depois lá no 8 fala: mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco é Zim, dentro de 70 se equiparia. Não, é capítulo 8:3. Capítulo 8:3, e aparece a esposa dele. Eu fui ter uma profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e o Senhor me disse: põe o nome dele de Maes, Talá, Raiz, Braz. Os nomes do Antigo Testamento você vê que Deus foi uma profetisa. Então aqui era a esposa de Isaías, né? Segundo a tradução, Isaías foi martirizado no dia de Manassés, tendo sido cerrado em 2. A sucessão de Isaías é possível a base de Hebreus 11:37. Lá em Hebreus 11:37 vai falar sobre isso, né? Ele foi cerrado no meio. Hebreus 11:37. E diz a palavra do Senhor: e foram apedrejados e cerrados, e tentados, mortos a fio da espada, e andaram vestidos de pé de ovelha e de cabra, desamparados e aflitos e maltratados. Né? Você vê, e foram cerrados, né? Então os profetas, e tempo era isso, né? Eles tinham essas... eles eram mortos assim, né? Eram cerrados, cortados, né?
Então era um negócio horrível. Pastor, eu uma pergunta. Quando fala aqui de pele de rodilho de casa, tem alguma referência a João Batista? Que João Batista foi profeta? Não, aí não, João Batista não. João Batista foi o último profeta. Mas aqui não fala sobre aí não. Pele de cabra, eles tiraram a pele para fazer a casaco, né? Isso aí está falando. E agora vamos falar, portanto, seu ministério profeta estendeu por um período de pelo menos 40 anos. O Reinaldo deu profecia de Isaías, foi de 740 a 701 a.C. Os irmãos sabem que é lá naquele ano de 40 anos que ele viveu ali no profeta. Então você vê que naquele tempo do Antigo Testamento é a ordem decrescente, né? Vai diminuindo, né? Já no Novo Testamento, da Sociedade de Jesus, já é ordem crescente, já muda totalmente. Vamos falar de Jeremias. Jeremias, o significado do nome dele é aquele que o Senhor nomeou. Ele nasceu na vila de Anotote, ao norte de Jerusalém, lá em Jeremias 1:1. Muitos chamam ele de profeta chorão, né? Jeremias capítulo 1, versículo 1. A palavra de Jeremias, filho de Hilquias, do sacerdote, estava em Anote, na terra de Benjamim. Você vê, nasceu em Anote, né? E lá no 11, Jeremias 11, Jeremias 11, 21, 23. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetize no nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. E assim, sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu punirei os jovens morrerão a espada, e seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anote no ano da sua visitação. Você vê, Deus já começa ali falando. No 32, 7, 9, Jeremias 32, 7, 9. Do 7 ao 9. Eis que Ananel, filho de Zalum, teu tio, virá a ti dizendo: comprai a ti a minha herdade, que está em Anote, pois tenho o direito de resgatar para comprá-lo. Veio, pois, a mim, Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anote, e na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra a partida para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho do meu tio, e ao qual está em Anote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Tiberei já estava herdando na terra. Ele era filho de um sacerdote, sua família é provavelmente descendente de Abiatar, o sacerdote, a quem Salomão baniu daquela cidade por ter participado de um trama contra Adonias pelo seu trono, né? E está lá em 1 Reis 2:26.
E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei, para anota-te, vai para os teus campos, porque és um homem digno de morte, porém hoje te não matarei, porquanto levantaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, porquanto fosse aflito em tudo quanto meu pai foi aflito, né? Você vê, ali era um negócio contra Abiatar, né? Sendo assim, suas raízes sacerdotais remota a Moisés e Arão, passando por Eli, sacerdote no antigo santuário de Ziló, é Eli, né? 1 Samuel 1, 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 1. Oi? Não, 1 Samuel é no começo. É depois de Ruth. Ruth 1. Botei um negócio errado aqui. É Samuel primeiro, mas está falando sobre Eli, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao telhado do templo, e ela pôs-se com a armadura à alma, orou o Senhor chorosamente. É onde Eli fala com Ana, né? Eu botei errado. Na hora de digitar, digitei alguma coisa errada. Depois eu procuro aqui e vejo com os irmãos. Mas Eli, ele onde a Iana estava lá orando, né? Mas ela não estava orando alto, ela só estava orando com os lábios, né? E o sacerdote ali fala com ela que ela estava cheia de vinho, né? Mas ela falou que não estava cheia de vinho. Então esse é o Eli. Esta herança explica a ênfase na aliança mosaica na história passada em Siló, lá em Jeremias. Vamos ver lá em Jeremias capítulo 2. Eu gosto de fazer essas comparações que os irmãos vão tomando, assim, para abrir suas Bíblias, né? E fica manusear, né? Eu aprendi isso quando eu fui novo convertido, fui para a sala da novo convertido, né? Então a revista lá tinha muitos falando sobre os livros, né? Então você já, aí eu aprendi a abrir o livro certo, né? Isso é muito bom para... A irmã foi mensageira? A irmã foi mensageira? A senhora foi mensageira, não? Não. Quando eu converti, já estava com 20 anos. Jeremias 2, 1, 3, do versículo 1 ao 3, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai à cama os ouvidos de Jerusalém, dizendo,
Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, na beneficência da tua mocidade e do amor dos teus deposórios, quando andava, pois, em mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, era as premissas das novidades. Todos os que devoravam eram tidos como culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor na casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Quer ver, agora lá no 7, 12 e 14, mesmo Jeremias, capítulo 7, capítulo 7, 12 e 14. Assim diz a palavra, mas ide agora ao meu lugar, estava em Ziló, onde os princípios fiz habitar o meu nome, desde que lhe fiz, por causa da maldade no meu povo de Israel. Agora, pois, por quanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falarei, maludando e falando, não ouvistes, chamai-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, no qual confiais, é este lugar que vos dei, a vós e vossos pais, como fiz em Siló. Depois o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. Dize-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se puserem diante de mim, não seria a minha alma como este povo, lançar diante da minha face e sair. Amém? Contudo, não há evidência se Jeremias foi educado como sacerdote, ou se oficiou como tal. Segundo o autor Skinner, do livro Profecia e o estudo a Jeremias, na página 29, ele fala assim, ó, não havia em Israel família cujo destino estivesse tão ligado à religião nacional como aquela em que nasceu Jeremias. Jeremias nasceu onde era ligada a religião nacional, né? Que ali é a palavra do Senhor. Agora vamos para o profeta maior Ezequias. O nome, o significado em hebraico é Deus fortalece. Ele era filho de Buzi, era de uma família sacerdotal. Está em Ezequias capítulo 1, versículo 3. Ezequias vem depois de Lamentações. Depois de Lamentações é Ezequias. Olha que diz, ó, vez perseverante a palavra do Senhor a Ezequias, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Queba, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Sobre Ezequias estava a mão do Senhor. Ele cresceu na Palestina, provavelmente em Jerusalém. Ele foi posto no exílio em 597 a.C., no capítulo 36, Ezequias 36. Depois de Lamentações, Ezequias, não. Desculpa, Ezequiel, estou se chamando com Ezequias. Ezequiel 1:3. Ezequiel 1:3 é onde fala sobre ele era filho de Buzi, né, de uma família sacerdotal. Já
ele foi posto em exílio em 597. Aí o capítulo 33, o versículo 21. Sucedeu que no ano no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim e tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivesse sobre mim pela tarde, antes que viesse, eu tinha escapado, abriu minha boca até ele veio a mim pela manhã, e abriu minha boca e não fiquei em silêncio. Então ouvi a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, moradores deste lugar deserto da terra de Israel, fala dizendo: Abraão é um só e possuiu essa terra, mas nós somos muitos, e essa terra foi dada por possessão. Você vê aqui, ele está em 2 Reis também, 24. 2 Reis 24, do 11 a 16. Assim diz a palavra: também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando os seus servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus eunucos. E o rei da Babilônia levou preso no 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e prendeu-se todos os tecidos de ouro, e fizeram Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou a toda Jerusalém, como também os príncipes, e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos carpinteiros, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Então ele levou a parte mais desse, então incluiu Ezequiel, né? Ele devia ter na época ele devia ter uns 25 anos, pois 5 anos depois, aos 30, foi chamado para o ofício profético, lá no capítulo 1 A irmã estava procurando Ezequiel igual Moisés. Aí você falou depois de Malaquias, aí eu fui Não, foi Malaquias não. Ah, é. Não foi Malaquias não. Não. Ezequiel não. Não, você falou depois do livro, né? Depois de Malaquias, não é? Falou depois do... Malaquias é o Novo Testamento. Falou depois do Santário. E diz o capítulo 1. E aconteceu que... Lamentações. Agora qual vai ser? Oi? Qual é agora? Não. Ezequiel, capítulo 1. Ezequias e Ezequiel a gente confunde, é quase um parecido. Capítulo 1, versículo 1. Aonde vai falar da idade dele. Ele devia ter 25 anos, né, na época, e foi exilado.
Aí ele foi chamado para ser para o ofício profético. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando em meio dos cativos, junto ao rio Quebra, se abriram o céu e eu ouvi visões de Deus. E no ali ele foi chamado aqui já para profeta, né? O Senhor já chamou ele para profetizar. Ezequiel era feliz no seu casamento, né? Está lá, 24, capítulo 24. É um livro. Vinte e quatro, 16. No 24, 16, não. Eu também de digitação. Desse capítulo 15, perdão, nesse capítulo 24, no versículo 15, né, eu falei em 16 que ele era feliz com a mulher, mas isso aí fala da perdição, da ruína de Jerusalém, né, que Deus está falando com ele. Assim, a partir do 15 ao 24, ó. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, e nem te correrão as lágrimas. Refreiei o teu gemido, não tomarás luto por os mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçará, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã e à tarde. Morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se deu ordem. E o povo me disse: não os fará saber que significava essas coisas que estão fazendo. E eu lhe disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: diz à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanei o meu santuário agora da vossa fortaleza e o desejo dos vossos olhos. Enredaram da vossa alma, vossos filhos, vossas filhas, e não deixaste cairão a espada. E farei como fiz: não rebuscareis, e não comereis o pão dos homens. E terei na cabeça o vosso turbante e os vossos sapatos nos pés. Não lamentarei nem chorarei, mas definhais-vos, eis as vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel do sinal, conforme tudo quanto fez. Farei quanto isso sucedeu, então saberei que eu sou o Senhor Jeová. Ali estava predizendo a ruína de Jerusalém, né? Depois eu vou ver aqui onde eu estava falando da esposa dele,
e eles eram felizes, né? Agora vamos falar do último profeta maiores, né? Daniel. Daniel, significado em hebraico, quer dizer Deus é o meu juiz. Ele era nobre de Israel, possivelmente um príncipe, e foi levado para a Babilônia na primeira deportação, em 605 a.C., provavelmente ainda nos primeiros anos de adolescência. Vamos ver em Daniel 1. Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. E disse o rei a Penaz, chefe dos seus eunucos, e trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem que não houve defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda sabedoria, e sábio em ciência, entendido no conhecimento, e tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ele estava ali nos seus primeiros anos da adolescência, né, onde ele foi levado, né? Deus é o meu juiz. O seu ministério, todo o exílio da Babilônia, sua última profecia foi datada e proferida em 536 a.C., há cerca de 80 anos. Daniel descreve os conflitos atuais no mundo, mas o controle do Senhor sobre todos os eventos, né? É mostrado anteriormente, né? Aqui tem Daniel. E você estudar sobre, tá vendo? 70 semanas de Daniel, de Deus sobre... Isso aí é Apocalipse, né? Daniel 9, 24, Daniel 4, 6. Então você vê que naquele tempo já profetizava o que ia acontecer já, né? Você vê que Daniel, ele foi tremendo, foi abençoado por Deus, né? Você vê que ele chegou lá, não comeu aquelas comidas do rei, né? Ele se tornou... Foi? Daqui é a parte última do Daniel profeta, né? Os profetas maiores. Daniel considera como profeta maior. Então, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Não é Ezequiel não, é Ezequiel. Senão vocês vão procurar aí na Bíblia, vão chamar ele pastor herege. Diz que tem no Moisés, tem livro de Moisés. Então vocês veem que Daniel, ele foi ali para a cova dos leões, né? Deus estava com ele, né? Você viu que o rei viu bons olhos nele, né? Nós vemos, se você leu, sei que você já leu Daniel, né? Daniel, ele o povo queria, os caras lá queriam combater contra ele, mas não achavam nenhum erro em Daniel. Daniel era um homem de Deus. Então eles fizeram, vamos lá no Deus dele, e botar lá um decreto lá e foram para o rei, ó, assim, um decreto para ninguém orar nenhum Deus tantos dias, né? E acabando, Daniel, quando soube disso, foi orar lá 3 vezes ao dia. Então os caras apanharam ele, dizendo, ó, ele orou. E o rei gostava muito dele, e era muito chegado a Daniel. Então o rei não queria fazer nada com Daniel, mas o caso, naquele tempo, respeitava muito, e hoje em dia não respeita, né? A assinatura.
ele assinou lá o decreto, então tinha que manter. Hoje em dia a gente não vê isso, né? Hoje em dia benefício é só daqueles maiores, né? Não tem nada escrito. Está escrito, mas eles voltam atrás, vão tudo a de respeito, mas lá não. Então o rei é ator. Você vê, quando eles olham o Daniel na cova, ele fala, o teu Deus te salva, né? E Deus salvou mesmo, né? Você viu que a partir daí o rei também decretou que todo mundo servisse o Deus de Daniel. Você vê como Deus é abençoado, né? Através do Senhor. Foi eles e a família deles. Usaram errado. Então tem vezes que a maldade leva à morte também. Meus irmãos, vou tirar o final. Aí na próxima semana a gente já vai começar a falar dos profetas menores, né? Vamos falar sobre eles, o que for a vida deles, né? Falar o significado do nome deles, as bênçãos que eles foram. Então os irmãos vão estudando aí os profetas menores, né? Continua na mesma postura? Novo Testamento 2 e 2. A mesma postura. É porque hoje o pastor, a aula seria do pastor Faria. E a minha aula seria a partir do dia 22. Aí o pastor está adiantando as aulas dele, né? E o pastor Faria só semana que vem vai começar a aula dele.